Olá, amigos do Estação Enem. O Enem que está se aproximando e você hoje tem uma aula de física com o professor Yuri Mendes. Ele faz um sucesso aqui no Grupo Rosana Bastos, então aproveite essa linda aula e depois você vai ver o resultado dela, tudo bem? Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. A professora Rosana, ela entrou na minha vida e até hoje eu chamo ela de mãezinha, porque foi a figura que ela representou na minha vida, já que eu não tinha nenhum parente morando comigo aqui na cidade. Então, nesse momento, eu simplesmente peguei ela como se fosse minha mãe. No vestibular, eu não consegui a nota que eu queria, que era 1000, mas consegui 980, que foi a nota mais próxima disso. Então, eu saí muito feliz. Fora nos outros vestibulares em que eu participei que não eram vinculados ao Enem, vestibulares tradicionais, em 2 deles, em 2 particulares, eu consegui nota máxima na redação. Ainda consegui uma bolsa integral em uma das faculdades particulares, que hoje é a 4ª melhor do Norte e Nordeste. O Grupo RB é incrível, ele foi essencial para a minha aprovação e está sendo essencial para a aprovação de vocês. Então, até breve, até a medicina, meus futuros colegas. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. O Papo Enem? Venha fazer o Intensivão RB com a equipe de mestres e doutores mais qualificada de Belém. Em agosto, não perca mais tempo. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. E aí, candidato, tudo bem? Estou de volta, professor Yuri na área. Mais um convite da professora Rosana Bastos para estar aqui com vocês da Estação do Enem. E hoje para discutir um outro tópico importante da tua prova, que é a parte de circuitos elétricos, a habilidade 5 da tua prova do Enem, que diz assim, ó, dimensionar circuitos elétricos. Bem, candidato, nessa habilidade você precisa entender aí de todas as características de um circuito elétrico. Porém, as características iniciais do circuito, elas vão fazer com que você entenda melhor se você conhecê-las. E a primeira característica que a gente vai estudar sobre circuitos elétricos é a corrente elétrica, é o movimento ordenado das cargas elétricas. Então vamos comigo? Dá uma olhadinha aí no nosso material. Percebe que dentro de um fio condutor, é esse que aparece aí no nosso material, um fio de cobre qualquer, esse fio que se conecta, que você utiliza para conectar os aparelhos elétricos na sua casa, você tem várias cargas ali, ó, que estão em movimento. Yuri, essas cargas estão em movimento ordenado naturalmente? Não. Essas cargas só vão estar em movimento quando elas forem submetidas a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, essa DDP, essa tensão que a gente pode chamar, vai fazer com que essas cargas se movimentem de um sentido para outro, gerando o movimento
ordenado de cargas elétricas. Olha só, você passa a ter todas as cargas se deslocando ali numa direção, em um sentido, e isso faz com que surjam ali esse movimento ordenado das cargas elétricas. Agora, cuidado, candidato, esse movimento ordenado de cargas elétricas é só de elétrons? Não. Ele vai acontecer através de elétrons, de prótons, mas também pode acontecer através de íons. Agora, é claro, candidato, o movimento de prótons não é uma coisa tão simples. Você sabe que o próton ele está ali intimamente ligado no núcleo, juntamente com o nêutron, então é mais fácil dar movimentos aí aos elétrons e os íons nas soluções, tudo bem? Então, para a gente entender como é que funciona essa corrente elétrica, para medir o valor dessa corrente elétrica, é só você usar a seguinte relação matemática. Olha no nosso material, a corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga dividido pelo tempo. Repara que a carga elétrica ela vai ser medida em coulombs, enquanto que o tempo vai ser medido em segundos. Coulomb por segundo, a gente dá origem a uma nova unidade, chamamos ela de ampere. Esse ampere vai ser representado pelo azinho que você encontra lá no seu equipamento elétrico. Quer ver? Pega lá agora o seu carregador. Quando você pega o seu carregador de celular, você vai identificar algumas características elétricas, como por exemplo, a voltagem. O seu carregador provavelmente é um equipamento bivolt que ele carrega entre 100 e 240 volts. Está escrito aí na especificação do carregador? Agora dá uma olhadinha na corrente de entrada ou de saída. Você vai identificar lá, 0,35 amperes ou 0,3 amperes. Yuri, o que é esse ampere? Agora você já sabe, candidato. Essa é a corrente elétrica que está entrando nesse equipamento. E a output é a corrente de saída, é a que está entrando no seu celular. Então, essas correntes são medidas em amperes. Tudo bem, candidato? Olha só, a corrente, quando passa pelos corpos, a corrente, quando atravessa esses corpos, ela gera alguns fenômenos, alguns efeitos. E agora vamos estudar os efeitos da corrente elétrica. Então, o nosso primeiro efeito da corrente elétrica é chamado de efeito Joule. Dá uma olhadinha no nosso material aqui. Olha só. O efeito Joule aí, o efeito da corrente elétrica, esse efeito Joule que aparece, é o efeito do aquecimento. Quando a corrente é atravessada, quando a corrente atravessa um segmento de um fio, um pedaço de um equipamento, quando essa corrente atravessa, ela acaba gerando aquecimento nesse material. E aí, esse aquecimento é o efeito Joule da corrente. Você vai ver, por exemplo, alguns equipamentos que têm como missão aquecer. Por exemplo, os resistores. Esses resistores são utilizados de maneira benéfica, utilizam o efeito da corrente de maneira benéfica, como por exemplo, o secador de cabelo, a chapinha, o chuveiro elétrico. Todos esses equipamentos transformam a energia elétrica em energia térmica e isso causa um benefício para a gente. Agora, o seu celular, ele tem por objetivo o aquecimento? Não, né? Você não vai fritar um ovo com o seu celular, se bem que alguns, né, esquentam de uma maneira. Bem, mas esse aquecimento identifica para você que a corrente que está passando por ele é alta e isso está gerando um efeito Joule muito grande. Ou seja, candidato, está havendo um desperdício de energia para aquele equipamento, porque ele não tem como objetivo transformar a energia em energia térmica. Tudo bem? Então o efeito Joule é esse efeito do aquecimento dos fios. Agora fica de olho no outro efeito muito importante que você já deve ter sentido aí no seu dia a dia, que é o efeito fisiológico da corrente. Olha para o nosso material. Quando a corrente passa através dos sistemas vivos, ou seja, através do corpo humano, você tem um efeito fisiológico chamado de choque elétrico. Yuri, o que o choque elétrico faz com a gente? Bem, quando a corrente passa pelo nosso sistema, ele gera contrações musculares. Essas contrações musculares, elas podem ser, de maneira geral, no nosso corpo, positivas, né? Quando essa corrente passa através dos corpos, dos sistemas, você vai perceber um certo choque elétrico. Esse choque elétrico é o nosso efeito fisiológico, que é a contração muscular. Quando a corrente passa pela sua mão, pelo seu corpo, você gera uma contração muscular, a sua musculatura reage. E aí, após a passagem dessa descarga, você tem um relaxamento muscular. Então, todo o nosso corpo funciona através de contração e relaxamento. Todos os nossos músculos funcionam através de contração e relaxamento. O nosso coração, por exemplo, o músculo do coração, o miocárdio, ele vai funcionar através da sístole e diástole.
Essa contração e relaxamento tem a ver com as cargas elétricas que passam pelo nosso corpo. Yuri, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. O nosso corpo, ele permite a passagem da corrente elétrica? Sim, mas claro, são correntes elétricas bem fraquinhas, tudo bem? São correntes elétricas que vão servir apenas para o funcionamento do nosso corpo. Mas algumas vezes, quando você acaba pegando em um circuito desencapado, em um fio desencapado, você toma uma corrente externa. Essa corrente externa muitas vezes é alta e acaba causando um descontrole muscular. Quando você pega em um fio desencapado e toma aquela descarga elétrica, você não é capaz de controlar a sua musculatura. Isso faz com que você sinta ali algumas dores, inclusive de acordo com o tempo que essa corrente passa por você, você pode ter vários malefícios, inclusive vir até a óbito, né? Tem uma parada cardiorrespiratória. Então, muito cuidado com os fios desencapados, tá ok? Muito cuidado com qualquer tipo de circuito, sempre trabalhar com segurança. Tudo bem, candidato? E o nosso terceiro efeito da corrente, muito importante também, está aqui no nosso material, é o efeito magnético. Quando a corrente passa, além de aquecer, além de gerar o choque elétrico, ela também gera um campo magnético, chamado efeito Ørsted, ou efeito magnético. Esse efeito magnético é que a gente vai estudar mais futuramente quando a gente trabalha com o eletromagnetismo. Tudo bem, candidato? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a potência elétrica. Yuri, o que é a potência? Bem, a potência é a quantidade de energia consumida ou liberada, é a rapidez com que essa energia é consumida e liberada. Quando você pega, por exemplo, para fazer um bolo, vamos supor que eu faço um bolo na minha casa, esse bolo leva exatamente 30 minutos e na sua casa ele leva 1 hora. Qual dos dois fornos, o meu ou o seu, foi o forno que realizou esse trabalho no menor tempo possível, na maior potência possível? Eu, porque eu realizei a mesma tarefa, nesse caso o meu forno realizou a mesma tarefa no menor tempo possível, então ele liberou mais energia, no menor tempo ele tem a maior potência elétrica. Bem, aí vem a pergunta para você, Yuri, o que gasta mais energia na minha casa? É a lâmpada ou é a chapinha que eu uso? É a lâmpada ou o secador de cabelo que eu uso? Bem, eu sei que na sua cabeça vem muito forte a ideia de que o secador de cabelo e a chapinha gastam muito mais energia que a lâmpada. Isso faz até sentido, mas não é a verdade. Por quê, candidato? Você precisa entender que a energia elétrica consumida não depende apenas da potência do material, e sim também do tempo que ele fica ligado. Por exemplo, acompanhe aqui no meu material, você vai perceber aqui, ó, que a energia que é captada pelos materiais, que é utilizada pelos materiais, ela vai depender do produto entre a potência e o tempo. Olha para o material. O aparelho de maior potência não necessariamente será aquele que consome mais energia. Yuri, por quê? Bem, a energia consumida depende da potência e do tempo de uso. Se você usa lá o seu secador de cabelo, candidato, se você usa lá a sua chapinha por 10 minutos, 5 minutos diário, quando você compara com o uso daquela lâmpada que às vezes fica ligado 12 horas por dia, no final do mês, quem é que vai causar aí provavelmente o maior transtorno financeiro para você? Aquela lâmpada. Ou seja, a potência e o tempo são importantes para calcular a nossa energia elétrica. Muito cuidado. Quando você encontra a potência, geralmente no sistema internacional você vai encontrar ela em watt. E o tempo você encontra ele em segundo. Mas quando você olha a sua continha de luz lá, não está watt nem segundo. Está quilowatt-hora, que são unidades posteriores à unidade watt-segundo. Yuri, o que é um quilowatt-hora? Olha só, o quilowatt-hora é uma unidade proporcional. O watt vai se transformar em kilowatt, ou seja, 1 kilowatt são 1000 watts, como está aqui no nosso material, e essa hora são 3.600 segundos. Quando a gente faz esses produtos, você encontra aí o valor proporcional de 1 kWh. Então, candidato, 1 kWh é diferente do meu watt segundo que a gente acharia lá. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Para calcular a energia elétrica do meu sistema, eu preciso saber a potência e o tempo que aquele material fica ligado. Então não esquece,
A tendência, quanto maior a corrente elétrica que alimenta o aparelho, maior será a potência consumida por esse aparelho. Tudo bem, candidato? Então, essa é uma das maneiras da gente calcular a energia elétrica nas nossas residências. Você precisa saber aí das questões de corrente, dos efeitos. Espero que você tenha entendido, espero ter ajudado um pouquinho vocês aí em mais essa aula. É isso, queria te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui, pelo teu tempo, eu sei que isso vai ser importante. E agradecer, é claro, a professora Rosana, que me fez o convite para estar aqui presente, junto com vocês na Estação Enem. Até uma próxima aula, boa prova, bons estudos, tudo de bom. Tchau, tchau, candidato. Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. O Papo Enem? Venha fazer o Intensivão RP com a equipe de mestres e doutores mais qualificada de Belém. Em agosto, não perca mais tempo. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Pronto, amigos, eu não falei que essa aula ia ser maravilhosa? Professor Yuri Mendes, muito obrigada por você ter comparecido aqui no nosso Estação Enem. Muito obrigada de verdade. A gente agradece em nome dos meus filhos, dos meus telespectadores do Estação Enem, em nome de todo o grupo Rosana Bastos.